E aí, galerinha do segundo ano, vamos mais um vídeo, tá? Agora a gente vai rever variação de energia. Vocês devem lembrar, variação de energia tem dois tipos, né? A monoatômico, que é 3 meios vezes a quantidade de mols, o R é a constante, e o ΔT variação de temperatura. Essa é a monoatômica. E tem a diatômica, que a única mudança aqui, ao invés de ser 3 meios, é 5 meios. Número de mols, a constante e a variação de temperatura. Aí eu falo assim, a energia interna de um gás. Ele quer saber qual é a energia interna de um gás. Qual é a energia interna de um gás quando eu tenho 2 mols e ele está dizendo que esse gás é monoatômico. Se é monoatômico, eu vou usar 3 meios NR∆T. Se fosse diatômico, 5 meios NR∆T. Já vimos isso em sala de aula. E a constante eu estou dando aqui. Tá beleza? 8,37. Aí vamos lá. O problema aqui são as contas com números decimais, né? Vocês amam decimais, né? Para não dizer outra coisa, né? Então vamos lá. Como é monoatômico, ΔU, variação de energia, não é ΔV, já falei isso várias vezes em sala de aula e fico insistindo que é ΔV, não é ΔU, variação de energia. 3 meios por ser monoatômico. Eu dei aqui a quantidade de mols e a constante 8,37 e a temperatura 600 Kelvin, que o gás é em Kelvin, né? Beleza. Aí o que eu fiz aqui? Para facilitar, eu dividi por 2 aqui ficou 1, dividi por 2 aqui ficou 300. Beleza? Ficou 300. Aí o que eu fiz aqui, ó? Transformei o 8,37 sobre fração, sobre 100. Montei uma fração. 8,37 é a mesma coisa que 837 sobre 100. Aqui eu cortei 2 zeros do 100, 2 zeros do 300. Beleza? 2 zeros do 100, 2 zeros do 300. Tudo bem? Aqui, sobrou o que aqui, ó? 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18, 18 vezes 837. Voltando, ó. 2 mols vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 837. Aí deu o quê? 15.000 e... Vamos fazer a continha, que eu já não lembro mais o valor que eu tinha escrito aqui. Tudo bem, vamos lá. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 3, 24. Mais 5, 29. 8 vezes 8, 64. Mais 2, 66. Vamos lá. 7. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 1. 1 vezes 7, 7. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 1, 8. 6, 16, vai dar 9, beleza, 14, deixa eu ver se aqui está certo, com calma aqui para dar certo, né? 7 vezes 8, 56, subiu 5, 8 vezes 3, 24, mais 5, 29, 8 vezes 8, 64, mais 2, 66, andei uma casa, 7 vezes 1, 7, 3 vezes 1, 3, 8 vezes 3, beleza. Agora, 16 vai 1, 0, por isso que deu 15, beleza. Qual foi o valor encontrado? 15.066 joules.
15.066 joules. Beleza? Qual é a energia interna de um gás com 2 mols em um gás monatômico de 600 Kelvin de temperatura? E eu dei a constante aqui, 8,37. Se é monatômico, 3 meios. Número de mols, constante, ΔT. 600 seria a variação de temperatura, 8,37 é a constante, 2 mols, 3 meios. O que eu fiz? Cortei o 2 com 600, ficou 300, ficou 1. Aí aqui eu multipliquei 3 vezes 2. Tá, 3 vezes 2, ó, copiei e colei aqui. 8,37 sobre 100 é a mesma coisa que 8,37 é a mesma coisa que 837 sobre 100, para cortar 2 zeros aqui, ó, do 300 e do 100. Aí, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 3, 18, vezes 837, deu 15.066 joules. Variação de energia também é em joules. Tá bom, galera? Vamos que vamos. E aí, galerinha, vamos lá? Mais uma videoaula para você, para te ajudar aí nos assuntos referentes à AV1, né? Vamos lá, deixa eu tentar ajustar aqui a câmera. Um gás ocupa um volume de 100 litros. Vê que a gente está trabalhando com gases, né? Um gás ocupa um volume de 100 litros e uma pressão inicial de 500 atm. Com temperatura de 30 litros. Com temperatura de 30 graus Celsius. Com uma temperatura de 30 graus Celsius. Uma temperatura de 30 graus Celsius, qual será a pressão quando o volume for de 25 litros? Ele está dizendo que a temperatura é constante. Então vamos lá. O que ele ofertou para nós aqui? Vou tentar destacar para você aqui. Ele deu o volume de 100 litros, a pressão inicial de 500 atm, ó, a pressão inicial 500 atm, o volume de 100 litros, ele quer saber a pressão 2, ele disse que o volume passou de 100 para 25 litros, beleza? Então ficou. E ele está informando para nós que a temperatura é constante, aquilo que é constante a gente retira. Como eu falei com vocês em sala de aula, tudo que é constante eu retiro. Pressão 1, 500 volume 100 litros, igual a pressão 2 que nós não sabemos. Volume 2, o volume reduziu para 25 litros. 25 P2 igual a 500 vezes 100. Tudo que está multiplicando vai para baixo dividindo. Aí aqui eu fiz o que, ó? Repetiu 500, ó. Repetiu 500. Dividiu 100 por 25. 100 dividido para 25 vai dar 4. Aí fica mole. 500 vezes 4 vai dar 2.000 atm. Beleza? Tranquilinho. Deixa eu ver se ficou legal. Vai dar para ver sim. Tá? Ó, tudo que estava multiplicando com a pressão, eu voltei dividindo. Então, ficou 500 vezes 100 sobre 25. Repetiu 500 e dividiu 100 por 25. 100 por 25 dá 4. Aí fica mais fácil multiplicar 500 vezes 4, 2.000 atm. Beleza? Nesse caso aqui, o que era constante? A temperatura. Beleza, gente? Os 2 exemplos para você ter noção, relembrar daquilo que a gente viu em sala de aula, beleza? E aí, galerinha, vamos para mais um vídeo? Vamos lá, vamos que vamos! Então, galerinha do segundo ano, a gente vai ver algo que nós já vimos também. Esses vídeos acabam servindo de revisão para você, né? Fonte fria, fonte quente. Uma máquina térmica, que seria exemplo de máquina térmica, um motor de um carro, um motor de avião, qualquer máquina que aqueça, tá? A máquina térmica recebe 1.000 joules da fonte quente, recebe calor, 1.000 joules, e transfere 500 joules de calor para a fonte fria.
A máquina recebe 1000 joules de calor da fonte quente e transfere 500 joules de calor para a fonte fria. Qual é o trabalho realizado? Quando você tem a fonte quente e a fonte fria, né? A gente faz o quê para achar o trabalho? Tira a diferença entre elas, bem bobinho, para não zerar, né? Para não zerar, vamos que vamos, né? Fonte quente, tá aqui, 1000 joules. Fonte fria tá aqui, 500. Diferença entre elas, 500 joules. Beleza, gente? Não deixe de assistir os vídeos anteriores, né? Mais os vídeos que eu vou enviar. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe nessa prova. E aí, galerinha do segundo ano A, segundo ano B, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá brincar de gases. Piviti-Povotó, lembra? Que nós conversamos em sala de aula? Piviti-Povotó? Então, um determinado gás com transformação isovolumétrica. Eu te aconselho a você voltar nas 4 transformações que eu comentei em sala de aula. Isobárica, adiabática, isovolumétrica e isotérmica. Cada uma tem algo de importante. Aquilo que é constante em cada uma delas. É muito importante para a prova, que vai ter questão conceitual sobre esse assunto. E também, quando você estiver trabalhando com gases, que envolver pressão, volume e temperatura. O que for constante, a gente passa o cerol, a gente corta, né? Tudo que é constante, eu vou cortar. Beleza, gente? Então, vamos que vamos? Vamos lá, um determinado gás em transformação isovolumétrica. O que acontece quando for isovolumétrica? Lembra o volume? E o volume é constante, beleza? O volume é constante. Se é constante, eu não preciso me preocupar com ele. Deixa eu ajustar aqui. Não preciso me preocupar com ele, não é verdade? Beleza? Ele diz assim: pressão de 3 atm e 3 vezes a temperatura absoluta inicial. Temperatura absoluta inicial é quando a temperatura em Kelvin for 273, chamado de zero absoluto. Temperatura absoluta inicial em um gás, a temperatura inicial é 273. Temperatura inicial, cuidado com isso. Quando falar em temperatura absoluta inicial, é 273 Kelvin. Ele quer saber a pressão do gás. Qual é a pressão final do gás? Aí vamos lá, ele deu pressão. Ó, a pressão inicial é sempre 1 atm. A pressão inicial é sempre 1 atm. Beleza? O que acontece? Ele disse que o volume é constante, porque é isovolumétrica. Cortei o volume, sobrou pressão 1 sobre temperatura 1, pressão 2 sobre temperatura 2. Pressão inicial 1 atm, né? Sobre a temperatura absoluta inicial, que vai ser sempre 273 Kelvin. Falou em temperatura inicial absoluta em um gás, 273 Kelvin. Ele quer saber a pressão 2, só que ele está dizendo que a temperatura é 3 vezes a temperatura absoluta inicial. O que significa 3 vezes alguma coisa? Triplicar esse valor. Então, ó, pressão inicial 1 atm, temperatura, tá? Temperatura absoluta inicial 273 em Kelvin,
que corresponde a 0 graus, beleza? Ele disse que a temperatura aumentou 3 vezes a temperatura absoluta inicial, 3 vezes 273. Multiplicando cruzado, 273 P2, que seria P2? A pressão no segundo momento. 273 P2 é igual a 3 vezes a temperatura absoluta inicial. É 273. Temperatura absoluta inicial em Kelvin, 273. Aí tudo que está multiplicando, você joga para baixo, dividindo. Aí você vai poder cortar o 273 do numerador e o 273 do denominador. Qual foi a pressão no segundo momento? 3 atm. Beleza? A pressão no primeiro momento, 1 atm. Como ela triplicou e a temperatura absoluta é 273, ele diz que a segunda temperatura no segundo momento vai ser 3 vezes a temperatura absoluta inicial. Então você vai cortar o 273 do numerador e 273 do denominador, vai sobrar 3 atm. Beleza, gente? Um abraço.